Olá, pessoas. Espero que estejam todos bem. Dando continuidade às nossas aulas remotas através do Siga com videoaulas. Hoje nós falaremos sobre o Iluminismo. O Iluminismo é um movimento filosófico, político, científico que vai alterar ou que vai trazer ideias que vão proporcionar mudanças na sociedade, na política, nas formas de produzir conhecimento, na economia. E são as ideias iluministas que vão influenciar as principais mudanças, as principais transformações da idade moderna para a idade contemporânea. Então, o iluminismo é um movimento aí que vai fazer a transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A gente ainda está na Idade Moderna, no século XVIII, mas a gente está agora no finalzinho da Idade Moderna. E é o Iluminismo que vai introduzir o pensamento que vai dar origem ao mundo contemporâneo, ao mundo como nós conhecemos hoje. Bom, em primeiro lugar, né, o nome Iluminismo. Iluminismo vem de iluminar, vem de dar luz, né, de jogar luz sobre algo. Então, o iluminismo também é conhecido como filosofia das luzes. Isso porque os iluministas acreditavam que com a razão, com o conhecimento, eles estavam iluminando as trevas da ignorância, que para eles era a característica do mundo que vinha antes deles. E o iluminismo é, como eu disse, um movimento filosófico do século XVIII, mas as bases do iluminismo vêm de antes, vêm desde ali do Renascimento, pelo menos. Então, durante toda a Idade Moderna, a gente vai ter pensadores que vão trazer novas ideias para a ciência, novas ideias para a filosofia, para a economia, para a sociedade, e que no século XVIII essas ideias vão ser sistematizadas, agrupadas, e vão ganhar a forma com que nós as conhecemos hoje. Então, desde o século XVII, pelo menos, já no final do século XVI, mas principalmente a partir do século XVII, a gente tem uma série de avanços científicos, né? A gente tem as ideias do Galileu Galilei, por exemplo, sobre astronomia, sobre o movimento dos planetas, sobre o formato, né, os movimentos do sistema solar, a ideia, né, ele tem uma série de estudos que vão dar indícios, que vão chegar posteriormente à conclusão de que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. A gente tem no século XVII, início do século XVIII, Isaac Newton, que vai trazer uma nova concepção para a física, né, todo o estudo que hoje a gente chama de física, da área de conhecimento da física, vai se transformar completamente a partir dos estudos do Isaac Newton, né? Sobretudo os estudos dele sobre as leis da gravidade, as conhecidas leis de Newton que vocês estudam nas aulas de física. Tudo isso vão trazer novas formas de compreender o mundo. Então, a compreensão do mundo, a compreensão científica do mundo vai se transformando ao longo da Idade Moderna, e os iluministas vão pegar esse conhecimento, vão sistematizar esse conhecimento. Então, todos esses avanços científicos, não só as ideias do Galileu e do Newton, mas de vários pensadores dos séculos XVI e XVII, vão trazer para a sociedade uma percepção de progresso, uma noção de que a humanidade está em constante evolução, que a humanidade está melhorando. Vão também trazer a ideia de mudança. Até a Idade Média, começo da Idade Moderna, as pessoas imaginavam que o universo era estático, que Deus havia criado o universo da forma como ele era e que esse universo não se transformava. E as descobertas científicas vão trazer a percepção de que, na verdade, o mundo, o universo estão em constante transformação. Então,
o mundo se transforma, a natureza se transforma, então da mesma forma a sociedade se transforma. Se tudo se transforma, a sociedade também pode mudar. Então, isso vai trazer para os filósofos iluministas a ideia de que as coisas podiam ser diferentes do que eram, que a sociedade podia ser diferente do que era. Então, isso também vai ter efeitos políticos, né? Vai trazer implicações políticas, essa ideia de mudança. E também a noção de evolução. A gente ainda não está falando do darwinismo, da evolução das espécies, mas é a ideia de que o mundo se transforma e de que o mundo melhora, de que a humanidade é capaz de melhorar, de que a humanidade é capaz de se aperfeiçoar e aperfeiçoar o mundo ao redor dela. Então, vocês vão perceber que essas ideias vão trazer um certo otimismo no pensamento do século XVIII, né, no pensamento iluminista. Então a ideia de que a humanidade pode melhorar, de que a humanidade pode avançar, de que as coisas podem ser diferentes e, portanto, podem ser melhores do que são. Então a filosofia das luzes tem essa perspectiva, né, de que é possível melhorar as coisas. Então o iluminismo ele vai se basear em algumas transformações que estão acontecendo na Idade Moderna e vai propor também transformações. Na Idade Moderna, surgem novas ideias a respeito da política e da sociedade. Por exemplo, o sistema político comum da Idade Moderna, o sistema político característico da Idade Moderna, que a gente chama de antigo regime nesse período, é a política marcada pelo absolutismo, em que o rei tem poder absoluto, em que o rei governa sozinho, que acredita-se que o rei tem um direito divino de governar, né, que o rei é escolhido por Deus, então seu poder não pode ser questionado, e ao mesmo tempo que não pode ser questionado, ele não tem nenhum limite. O limite do poder do rei é a própria vontade do rei. Só que na Inglaterra a gente já tem um sistema de governo diferente, a gente tem uma monarquia constitucional parlamentar. Então na Inglaterra a gente já tem uma monarquia que não é absolutista, a gente já tem um rei com limites institucionais para o seu poder. A gente já tem uma monarquia em que o parlamento tem um peso muito grande, um parlamento que cria leis e o rei tem que obedecer às leis criadas pelo parlamento. Então a monarquia constitucional inglesa, que surge no século XVII, com a Revolução Gloriosa, ela mostra que a política e a sociedade podiam mudar, que tanto a política quanto a sociedade não precisavam ser como sempre foram, elas podiam se transformar. Então o direito divino, o poder absoluto do rei, não era uma realidade imutável, era uma realidade que podia ser transformada, já que a Inglaterra transformou, outros países também podiam mudar. Então o termo iluminismo vem do seguinte raciocínio, né? Para os filósofos iluministas, a ignorância, a falta de conhecimento é representada pelas trevas, pela escuridão. Então a pessoa sem conhecimento é como se ela estivesse no escuro, ela não enxerga o mundo ao redor dela. E para os iluministas, a ignorância, que é representada pelas trevas, pela escuridão, é a causa de todos os problemas da humanidade. Todos os problemas da humanidade vêm da falta de conhecimento. Se o ser humano tivesse conhecimento adequado, ele não teria os problemas que tem. Então todos os problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos, tudo isso vem da falta de conhecimento, vem da ignorância. Então para você solucionar o problema da ignorância, a ignorância que causa todos os outros problemas da sociedade, você precisa vencer a ignorância com a razão, com o conhecimento. Então, se a ignorância é representada pelas trevas, a razão é representada pela luz. Então, a razão seria a luz que tira a humanidade das trevas da ignorância. Então, o conhecimento, a razão, seria a solução para todos os problemas da humanidade. Então, de novo, se todos os problemas são causados pela ignorância, pela falta de conhecimento, você resolve todos os problemas com a razão, com o estudo, com o conhecimento. Daí vem o nome iluminismo. O iluminismo é um movimento filosófico que tenta iluminar
as trevas nas quais a humanidade está inserida. Então, o iluminismo é um movimento que tenta propagar a razão, o conhecimento, para superar as trevas da ignorância. E para os iluministas, as ideias vigentes na sociedade moderna, como o absolutismo monárquico, as ideias sobre economia, que era o mercantilismo, as ideias sobre a sociedade, que era a sociedade estamental, né, a sociedade dividida em clero, nobreza e terceiro estado, tudo isso era fruto da ignorância. Então, os iluministas vão questionar essas ideias presentes na sociedade, e eles vão propor novas ideias, com o objetivo de trazer luz para a população, de trazer conhecimento. Então, para eles, a sociedade a política era absolutista, a sociedade era estamental, a economia era mercantilista por conta da ignorância. Com a razão, com o conhecimento, a sociedade, a economia e a política seriam transformadas. Então, essa é a ideia do iluminismo. Então, com a razão, com o conhecimento, a humanidade vai sair das trevas da ignorância e atingir a luz da sabedoria. Essa ideia da luz, ela é representada de várias formas, e aqui a gente tem o frontispício da enciclopédia. Frontispício seria, digamos, a primeira página. Depois da capa, ali, uma imagem que fica ali na primeira página. A enciclopédia, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, mas a enciclopédia é um dos símbolos do iluminismo, né? A enciclopédia é uma obra que tenta reunir todo o conhecimento da humanidade. Esse desenho foi feito pelo Charles-Nicolas Cochin e gravado por Bonaventure Louis Prévost. Essa figura representa a ideia de que o conhecimento, a razão, a filosofia vão revelar a verdade. Então, se vocês olharem ali a figura central da imagem ali, que é uma mulher coberta por alguns panos, e atrás dela tem uma luz brilhando, essa mulher representa, né, ela está bem no centro e no topo, né, acima de todas as outras pessoas que aparecem. Essa mulher representa a verdade. E esse desenho, vocês vão reparar que tem outras duas mulheres tirando as vestes da verdade, tirando os panos que cobrem a verdade. Essas duas mulheres representam a razão e a filosofia. Então, esse desenho representa a razão e a filosofia descobrindo a verdade. Né? A verdade estaria encoberta e a razão e a filosofia iriam descobrir a verdade. Então, é isso que representa este desenho. Né? Uma parte desse desenho. Tem várias outras coisas nesse desenho, mas a gente vai focar só nessa coisa da razão e da filosofia descobrindo a verdade, tirando o manto sobre a verdade, revelando a verdade. Bom, ideias iluministas. De onde vêm as ideias iluministas? A gente tem uma série de pensadores, de filósofos que nós podemos considerar iluministas. Um dos primeiros pensadores que nós podemos considerar iluministas é o John Locke. O John Locke, ele é ainda do século XVII, mas ele é digamos, um precursor das ideias iluministas. Né? O movimento iluminista usa muito das ideias do John Locke durante o século XVIII. O John Locke, ele é um dos responsáveis pela Declaração de Direitos, o Bill of Rights. Declaração de Direitos, que é o documento que vai basear a monarquia constitucional inglesa. O John Locke, já no século XVII, ele é um pensador que defende o que ele chama de liberalismo. Aqui o liberalismo, a gente ainda está falando do liberalismo nos costumes, não confundir com o liberalismo econômico, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então, John Locke, ele defende o liberalismo. Na verdade, o que ele chama de liberalismo é que os indivíduos sejam livres. São as liberdades individuais. E ele defende as liberdades individuais contra o absolutismo, né, contra o poder absoluto do rei, e contra a interferência do absolutismo na economia. Na sociedade absolutista, é o rei que controla a economia. E o John Locke era contrário, tanto à ideia de que o rei controlasse a vida das pessoas, né, ele defendia as liberdades individuais,
quanto contra a ideia de que o rei controlasse a economia. Então, uma economia livre, uma economia que não fosse controlada pela figura do rei. E, né, esse documento, a Declaração de Direitos, foi redigida com grande influência do John Locke, do pensamento do John Locke, e é a base da monarquia parlamentar inglesa. Então, a Constituição inglesa ela é baseada na Declaração de Direitos. Não confundir a Declaração de Direitos com outros documentos que vão surgir depois, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai surgir na Revolução Francesa, ou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que vai surgir pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a Declaração de Direitos é a base das leis da Inglaterra, é a base da monarquia constitucional inglesa, muito influenciadas pelo John Locke. E as ideias do John Locke e dessa Declaração de Direitos da Inglaterra vão exercer uma influência muito grande sobre o pensamento iluminista no século XVIII. O pensamento iluminista ele vai propor uma nova sociedade, um novo modelo social, uma nova estrutura social. Primeiramente, os iluministas vão questionar a sociedade estamental, né? A sociedade estamental representada ali naquela imagenzinha, vocês devem se lembrar de quando a gente estudou a Idade Média. A sociedade estamental era dividida em clero, nobreza, terceiro estado. Na Idade Moderna, com o absolutismo monárquico, a gente vai ter o rei acima de todo mundo e abaixo do rei o clero, a nobreza e o terceiro estado, né, os três estados. Então a sociedade era uma sociedade desigual. O clero tinha direitos diferentes da nobreza, a nobreza tinha direitos diferentes do terceiro estado, né, dos servos, dos camponeses, da burguesia. Então, determinados grupos da sociedade pagavam impostos, né? O terceiro estado pagava impostos, o clero e a nobreza não pagavam. A nobreza podia ter acesso a cargos políticos, o terceiro estado não podia. O clero tinha determinados privilégios, não era obrigado a cumprir determinadas normas, que o terceiro estado era obrigado. Então era uma sociedade desigual. E acreditava-se na Idade Média e durante a Idade Moderna, né, com o absolutismo, com a ideia do absolutismo monárquico e com a crença numa sociedade estamental, que essa diferença social era a vontade de Deus. Então, se você nascia de uma família nobre, é porque Deus queria que você fosse nobre. Se você nascesse numa família do terceiro estado, é porque Deus queria que você fosse do terceiro estado. Se você percebia a vocação para se tornar um sacerdote, para entrar para o clero, era Deus que estava te chamando a entrar no clero. Então, as diferenças sociais acreditava-se que eram por vontade divina. E os iluministas vão dizer que não. Os iluministas vão dizer que a sociedade é estamental não por vontade divina. A sociedade é estamental, a sociedade é desigual por culpa dos próprios homens. São os homens que criam leis, que criam regras, que tornam umas pessoas diferentes das outras. Então não é por vontade divina que a sociedade é desigual. É por culpa dos próprios homens. No pensamento iluminista é pela ignorância humana, pela falta de conhecimento. Então os iluministas eles vão defender a utilização de leis naturais para regular as relações entre os homens. O que seriam as leis naturais? Para os iluministas, as leis naturais são aquelas que nascem com o próprio ser humano, que nascem com as próprias pessoas. Então existiria uma série de direitos que nascem com a pessoa, que todo mundo deve ter desde o momento que nasce. E esses direitos deveriam ser iguais para todos. Que direitos são esses? Direito à igualdade. Todos os homens são iguais a partir do nascimento. Eles não deveriam ter diferenças. Na sociedade estamental, os homens são diferentes a partir do nascimento. Se você nasce numa família nobre, você é nobre. Se você nasce numa família de servos, você é servo. Para os iluministas, isso não deveria existir. No nascimento, todos são iguais. Não tem que ter diferenças pela família que nasce. Também defendiam a liberdade de expressão. Todo mundo tem o direito de declarar aquilo que pensa, de ter ideias divergentes. Que numa sociedade estamental, com um governo absolutista, isso era impossível, porque você não podia questionar as diferenças sociais, você não podia questionar a autoridade do rei. Então o questionamento era mal visto. Né? E você não podia ter opiniões discordantes, e os iluministas vão defender que não, que você tem o direito de discordar.
Outra coisa que eles defendem é a tolerância religiosa. A sociedade europeia, nesse momento, já tem uma rivalidade muito bem estabelecida entre os cristãos católicos e os cristãos protestantes, né? Como a gente viu na reforma, a partir da reforma protestante, o cristianismo se divide em diferentes igrejas e existem muitos conflitos religiosos na Europa. No século XVIII ainda existem muitos conflitos religiosos. E os iluministas vão se levantar contra esses conflitos religiosos. Eles vão dizer que cada um tem o direito de ter as próprias crenças, de ter as próprias convicções. Então eles defendem a liberdade religiosa. Eles entendem que não é direito do rei determinar a religião que o povo tem que seguir. Que na sociedade absolutista, o povo tem que seguir a religião do rei. E para os iluministas, a religião é uma questão individual. Então cada um tem que seguir a religião com a qual se identifica. Não é o rei que determina a religião do povo, mas cada indivíduo que vai se identificar com uma ou outra religião. E os iluministas também defendem o direito à propriedade. Na sociedade absolutista, no antigo regime, não existe direito à propriedade. Na verdade, todas as propriedades pertencem ao rei, que tem poder absoluto. E é o rei que determina se ele vai doar ou emprestar ou considera o direito de uso a determinadas pessoas. Então, na verdade, ninguém é dono de nada na sociedade absolutista. O rei é dono de todas as propriedades. E os iluministas vão defender que não, que todas as pessoas têm direito à propriedade, que todas as pessoas têm direito a trabalhar e adquirir propriedades e que essas propriedades não devem ser expropriadas, essas propriedades não podem ser tomadas. Né? Na sociedade absolutista, o rei podia conceder uma propriedade e ele também podia tomar a propriedade, porque no fundo todas as propriedades eram consideradas propriedades do rei. E os iluministas vão dizer que não, que a propriedade é um direito individual e ela não pode ser violada. Então, os iluministas estão questionando essas ideias na sociedade do período absolutista, na sociedade estamental no período absolutista. Bom, como que essas ideias iluministas vão se espalhar? Apesar do um dos grandes pensadores iluministas ser o John Locke, que é inglês, a maioria dos iluministas no século XVIII vai ser da França. Então o iluminismo vai ter um desenvolvimento, um crescimento muito grande dentro da França. Então a maioria dos principais pensadores iluministas vai ser francês ou pessoas que, mesmo que não tenham nascido na França, mas que viveram na França ou que falam francês. Então a gente vai ter pensadores franceses ou que falam francês entre os principais iluministas. E esses iluministas, eles divulgavam suas ideias com uma série de estratégias. Na sociedade em que eles viviam, não existia ainda liberdade de expressão, então não era qualquer ideia que podia circular. Então eles usavam uma série de estratégias. Uma das principais formas de divulgação das ideias iluministas eram os salões. Então, geralmente, pessoas da alta sociedade, pessoas de muita influência, que gostavam das ideias iluministas, que admiravam os pensadores iluministas, realizavam salões, né, como se fossem grandes festas, grandes jantares, reunindo vários pensadores, e esses vários pensadores trocavam ideias entre si nessas reuniões, nesses salões. Então, essa era uma das principais formas de divulgação. Eram reuniões sociais, né, em que várias pessoas eram convidadas por alguém da alta sociedade, que compartilhava das ideias iluministas, e nessas reuniões eles trocavam ideias. Eles também utilizavam muitas correspondências. Os pensadores iluministas trocavam muitas ideias através de cartas, eles se correspondiam muito. Então eles discutiam muito, conversavam muito, trocavam muitas ideias através de cartas. Então a gente tem uma grande quantidade de cartas que foram escritas e trocadas pelos pensadores iluministas nesse período. Então a gente tem uma fonte histórica, né, um acervo histórico de cartas desses filósofos iluministas muito grande. Eles também utilizavam a imprensa, né? A imprensa, apesar de ser controlada pelos reis, os iluministas usavam a imprensa, faziam pequenos jornais, pequenos panfletos,
Alguns publicavam livros, alguns livros eram proibidos, outros eram permitidos, mas eles utilizavam a imprensa, né, a facilidade da impressão para divulgar as suas ideias. E também faziam leituras públicas. Os iluministas tinham muito forte a ideia de que o conhecimento tem que ser divulgado. E a gente sabe que nesse período da história, né, no século XVIII, ainda a maior parte das pessoas era analfabeta, não sabiam ler nem escrever. Então, muitos filósofos iluministas, muitos pensadores iluministas, muitas pessoas que se identificavam com as ideias iluministas, que sabiam ler, se dispunham a pegar as obras iluministas e ler para as pessoas analfabetas, para divulgar as ideias iluministas. Então, isso era algo muito forte, né? Os iluministas queriam divulgar as ideias, eles acreditavam que as pessoas tinham que ter conhecimento, então eles criavam várias estratégias para divulgar esse conhecimento. E entre as estratégias estavam as leituras públicas. Reunir um grupo de pessoas e ler para essas pessoas as obras iluministas. Com o tempo, através dos salões, das correspondências, da imprensa e das leituras públicas, as ideias iluministas se espalharam por toda a Europa. Então, a França é o grande centro iluminista, onde está a maior parte dos principais pensadores iluministas, mas essas ideias vão se espalhar por toda a Europa. E como a gente vai ver em aulas futuras, não só na Europa essas ideias se espalharam, essas ideias chegaram na América, influenciaram as independências dos países da América, que eram colônias de potências europeias, vão ser influenciadas justamente pelas ideias iluministas, né? Então a independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil e os demais países da América vão ser influenciadas por ideias iluministas. Mas toda a Europa vai ter pensadores iluministas, ok? Bom, a enciclopédia é considerada o grande símbolo e a grande síntese do pensamento iluminista. A enciclopédia foi criada, né, ou foi editada, né, os principais líderes, os principais articuladores da enciclopédia foram Denis Diderot e o Jean-Léon d'Alembert. Então, Diderot e d'Alembert são os grandes responsáveis pela edição, pela publicação da enciclopédia. O que é a enciclopédia? A enciclopédia nada mais é do que uma coleção de livros, que tem um objetivo muito simples, essa coleção de livros. A enciclopédia tem como objetivo reunir todo o conhecimento produzido pela humanidade, todo o conhecimento disponível. Então a pretensão do Diderot e do d'Alembert era reunir numa coleção de livros todo o conhecimento humano. Vocês devem imaginar hoje, nossa, né, que viagem, né, reunir todo o conhecimento humano numa série de livros. Se a gente pensar para os dias de hoje, isso seria absolutamente impossível. Mas se a gente pensar no século XVIII e imaginar que o conhecimento científico do século XVIII era muito menor do que o conhecimento científico que nós temos hoje, talvez não fosse tão impossível assim reunir todo o conhecimento humano disponível numa coleção de livros. Se a gente pensar, por exemplo, o conhecimento de física que um filósofo iluminista tinha no século XVIII não era muito maior do que o conhecimento de física de uma pessoa que termina o ensino médio hoje em dia. Então, algumas áreas da ciência ainda estavam começando, ainda tinham muito pouco desenvolvimento. Então, a pretensão de reunir todo o conhecimento humano disponível numa coleção de livros não parecia ser algo impossível na época. Hoje em dia é impossível numa coleção de livros. Mas a gente tem hoje em dia um projeto que seria aplaudido pelos iluministas do século XVIII e que tem a ideia de reunir todo o conhecimento humano disponível, que é a Wikipédia. A Wikipédia nada mais é do que uma enciclopédia virtual, do que uma enciclopédia na internet, em que qualquer pessoa pode compartilhar seus conhecimentos. E, né, e alguns podem dizer, mas a Wikipédia é uma enciclopédia aberta, qualquer um pode ir lá escrever, então pode ter qualquer besteira escrito lá. Não é bem assim. Quando a Wikipédia surgiu anos atrás, ela era muito pouco confiável. Mas hoje em dia,
não tanto. A ideia da Wikipédia é que qualquer um pode ir lá e escrever, qualquer um pode ir lá e editar, mas também qualquer um pode ir lá e conferir. Então, da mesma forma que uma pessoa pode ir lá e escrever uma besteira na Wikipédia, várias outras pessoas podem ler e corrigir. A Wikipédia hoje tem uma equipe imensa de revisores que trabalham revisando os conteúdos da Wikipédia para garantir que o conhecimento ali seja confiável, e tem as pessoas que voluntariamente fazem isso, que indicam falhas, que indicam problemas. Se você entra numa página da Wikipédia, ela tem muitos avisos do tipo, determinados trechos não têm bibliografia confiável, determinados trechos precisam de confirmação. Então, apesar da Wikipédia não ser 100% confiável e ter uma metodologia científica muito bem colocada, hoje em dia ela é bem mais segura, né, bem menos problemática do que ela era no início. Hoje em dia você tem uma grande quantidade de pessoas, né, não só divulgando conhecimento na Wikipédia, pessoas que realmente têm conhecimento, pesquisadores, cientistas, eruditos, compartilhando conhecimentos na Wikipédia, como também fazendo a revisão dos conteúdos, né? Então, não é uma várzea completa a Wikipédia. Ela tem essa ideia de que qualquer um pode escrever, pode compartilhar seus conhecimentos, mas também qualquer um pode revisar os conhecimentos e denunciar falhas, né? E corrigir erros que possam aparecer lá. E a enciclopédia do Diderot e do D'Alembert tinha esse objetivo, reunir todo o conhecimento humano disponível. Ela foi publicada originalmente entre 1751 e 1772, e depois dela surgiram vários projetos de enciclopédia, e até muito recentemente existiam enciclopédias, aliás ainda existem, né, que é mais difícil de achar hoje em dia, mas enciclopédias com esse formato, coleções de livro tratando de basicamente todos os assuntos. Pode ser que os avós de algum de vocês tenha em casa ainda uma estante com vários livros iguaizinhos, né, todos com a mesma capa, numerados de 1 a 15 ou de 1 a 17, e que se você pegar lá tem textos sobre todos os assuntos possíveis. Então, são enciclopédias. Antigamente, quando a internet não era tão acessível, os estudantes faziam pesquisas, os trabalhos escolares, consultando as enciclopédias, porque, né, hoje em dia a gente consulta sites na internet, antigamente os alunos consultavam as enciclopédias, né, iam na biblioteca, pesquisavam primeiro na enciclopédia e a partir da enciclopédia procuravam em outros lugares. Então a enciclopédia é o símbolo do pensamento iluminista. Os iluministas queriam que todo mundo tivesse conhecimento. E eles pensaram, o jeito mais fácil de todo mundo ter conhecimento é reunir todo o conhecimento disponível num lugar só. Reunindo todo o conhecimento disponível num lugar só, é só a pessoa ler esses livros aqui, que estão todos juntos num lugar só, e ela vai ter todo o conhecimento humano que existe. Essa era a ideia da enciclopédia. Bom, agora vamos falar sobre alguns pensadores iluministas. A gente vai citar alguns deles, alguns dos principais. Existem vários, e cada um desses pensadores tem várias ideias, mas a gente vai escolher alguns dos principais e as principais ideias desses principais. Então aqui primeiro a gente vai falar, por exemplo, do Voltaire. O Voltaire não pensava só isso aqui que a gente vai analisar, mas essa é uma das principais ideias do Voltaire, ok? Então, o Voltaire, que na verdade não se chamava Voltaire, Voltaire era um pseudônimo, um apelido, enfim, um nome artístico, como vocês quiserem. O nome verdadeiro dele era François-Marie Arouet. E o Voltaire viveu entre 1694 e 1778, então viveu basicamente no século XVIII. Ele era francês, como a maioria dos principais pensadores iluministas. E entre as principais ideias do Voltaire, como eu disse, são várias ideias, mas uma das principais é que ele defendia a liberdade de pensamento.
Então ele era contra a ideia de que o rei, o governante, ou a igreja, ou quem quer que fosse, controlasse o pensamento das pessoas. Ele era a favor de uma multiplicidade de ideias, ele defendia que cada um podia ter as próprias convicções e isso não era um problema. Ele defendia, portanto, né, a liberdade de pensamento e, consequentemente, a liberdade de expressão. Ele defendia que qualquer um podia ter as suas próprias ideias, mas não só ter essas ideias. Cada um podia defender publicamente suas ideias. E que era bom que as pessoas discutissem, que elas compartilhassem ideias, que elas debatessem para ampliar o seu conhecimento e para ter ideias melhores. Ele também defendia a tolerância, principalmente a tolerância religiosa. Né, como eu disse, os conflitos religiosos nesse período, principalmente entre católicos e protestantes, eram comuns, e ele defendia a tolerância religiosa. O Voltaire, ele, por si só, não era propriamente uma pessoa muito religiosa, mas ele defendia a liberdade religiosa. Ele acreditava que qualquer um podia seguir a sua própria religião, que as pessoas não deviam brigar por isso. E ele defendia também uma monarquia esclarecida. Então, ele era contra a monarquia absolutista, ele era contra o poder absoluto do rei, mas ele não era contra a monarquia. Ele defendia a monarquia, ele achava que os países deviam ser governados por reis, só que esses reis deviam ter limites. O poder desses reis deveria ter limites, como era na Inglaterra, por exemplo. Né, ele defendia uma monarquia parlamentar, né. Existe um rei que governa, mas esse rei obedece às leis criadas por um parlamento. O Voltaire, então, ele criticava o absolutismo, ele criticava o poder absoluto do rei, mas, de novo, ele não era contra a monarquia, ele era contra a monarquia absolutista, ele era contra o rei ter poder absoluto, mas ele defendia a monarquia com limites, o poder do rei com limites. Ele criticou o direito divino, ele criticou a ideia de que o rei recebe o poder de Deus, então ele dizia que não. Ele dizia que o poder do rei vem dos súditos. Se os súditos obedecem o rei tem poder. Se os súditos não obedecem, o rei não tem poder. Então não é de Deus que vem o poder do rei. O poder do rei vem do reconhecimento do povo. Ele também criticou muito a Igreja Católica, então ele não era... E além da Igreja Católica, ele criticou a intolerância. Então, como eu disse, ele não era uma pessoa muito religiosa, mas também não era propriamente um ateu. Ele era mais ou menos contra as instituições religiosas, digamos. Ele fazia muitas críticas à Igreja Católica, porque ele acreditava que a Igreja Católica queria controlar o pensamento das pessoas. E ele era contra essa prática, né? Ele defendia a liberdade de pensamento. E ele achava também que a Igreja Católica era muito intolerante com as outras religiões, ele defendia a tolerância religiosa. Mas ele não era exatamente um ateu, ele era o que a gente chama de anticlerical. Ele não é que ele não acreditasse em Deus. Não sei dizer se ele acreditava ou não, mas a questão não é tanto essa, dele acreditar em Deus ou não, dele ter uma religião ou não. Mas ele criticava a instituição da igreja, ele criticava a estrutura da igreja, a hierarquia da igreja, a forma com que os padres e os bispos se comportavam e o que os padres e os bispos faziam. Mas ele não era exatamente contra a religião, apesar dele não ser uma pessoa muito religiosa. E era uma característica dos escritos do Voltaire ele usar ironia e humor ácido. Então ele era muito irônico, muito sarcástico nos textos. Então muitas vezes ele faz críticas, mas as críticas ele faz de forma irônica. Então ele escreve um texto como se ele estivesse elogiando, mas na verdade ele está tirando sarro. Isso a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai analisar alguns textos de pensadores iluministas e a gente vai ver um texto do Voltaire, ele sendo irônico, sarcástico e usando humor ácido. Então, Voltaire, principal característica do pensamento do Voltaire que a gente está destacando, a ideia da liberdade. Liberdade individual, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. As pessoas têm que ser livres para ter as próprias ideias. E têm o direito de expressar essas ideias. Ok?
Outro pensador iluminista muito importante é o Montesquieu, ou na verdade o Barão de Montesquieu. Montesquieu não é o nome, Montesquieu é o lugar de onde ele era nobre. Então Montesquieu era um nobre, ele era um barão. Montesquieu viveu de 1689 a 1755. Seu nome de batismo é Charles-Louis Secondat. Também francês, era um nobre francês, ele era um barão. E só que apesar de ser um nobre, ele tinha ideias que iam contra alguns interesses da nobreza. E o Montesquieu, ele defendia o princípio da divisão de poderes. Então ele defendia que deviam existir leis para limitar o poder do rei não devia ser limitado, assim como Voltaire, né? Ele acreditava que o poder do rei tinha que ser limitado pelas leis, deveria existir um parlamento, um poder legislativo para criar as leis e o rei obedecer a essas leis. E ele também, para que o rei não tivesse poder absoluto, ele sugere a divisão do poder em três. Então, parte do Montesquieu a ideia de que o poder institucional, que o poder do Estado tem que ser dividido em três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses três poderes têm que ser iguais, não pode ter um superior ao outro, os três têm que ser iguais, um fiscaliza o outro e um coloca limite no poder do outro, para que não tenha ninguém com poder absoluto. Então, o poder executivo é aquele que executa as leis, que na época era o rei, né, no caso de uma monarquia. Se a gente trouxer para o Brasil nos dias de hoje, o executivo é o presidente. O legislativo é o parlamento, seria a Câmara de Deputados, o Senado. E o poder judiciário são os juízes que julgam. No poder absoluto, né, no absolutismo, o rei tinha os três poderes. O rei era o executor das leis, ele era o poder executivo, ele era o legislativo, porque era ele quem criava as leis, legislar é criar as leis, e o rei também era juiz, era ele quem julgava, então ele também era poder judiciário. Então os três poderes estavam nas mãos do rei, e o Montesquieu vai ser contra essa ideia, ele vai ser contra o absolutismo, ele vai defender que o poder seja dividido em três pessoas ou em três instituições, em três grupos, mas tem que ser dividido o poder. Outra coisa interessante sobre o Montesquieu é que o Montesquieu, como eu disse para vocês, ele era um nobre. Então ele tinha algumas ideias que meio iam contra os nobres, né? Como, por exemplo, o defender limites ao poder do rei. Mas ele também não era assim muito a favor da ideia de que todos são iguais perante a lei, porque ele defendia o voto censitário. O que é o voto censitário? O voto censitário é que só aqueles que têm propriedades podem votar. Então, para você votar nas eleições, para você se candidatar nas eleições e para você poder votar nas eleições, você tem que ter uma propriedade. A grande maioria da população francesa não tinha propriedades. Basicamente, quem tinha propriedades eram os nobres. E alguns burgueses estavam começando a ter propriedades. Então, não era qualquer um que podia votar na ideia do Montesquieu. O Voltaire tinha ideias parecidas. O Voltaire também não era muito a favor de que todo mundo votasse, de que todo mundo participasse da política. Ele era a favor de que algumas pessoas participassem, algumas pessoas mais esclarecidas, ou algumas pessoas com propriedades. Montesquieu estabelecia que o critério para poder participar da política era ter propriedade. Raciocínio muito simples, que nós podemos discordar absolutamente hoje em dia, mas o raciocínio dele era muito simples. Se você tem propriedades, você tem medo de perder o que tem, então você vai agir de forma responsável. Se você não tem propriedades, você não tem nada a perder, então a chance de você ser irresponsável nas decisões é maior. Então essa era a ideia do Montesquieu. E era a ideia de muitos pensadores, inclusive pensadores iluministas, de que o povo simples, o povo miserável, não tinha condições de participar da política. Alguns achavam que era por falta de conhecimento, outros que eram porque, por não ter propriedades, eles iam agir de forma irresponsável. A principal obra do Montesquieu, onde está expressa essa ideia de dividir os poderes e a ideia do voto censitário, se chama O Espírito das Leis. Essa é a principal obra do Montesquieu. Então, retomando, Voltaire
liberdades, limites ao poder do rei, mas ele era ainda era monarquista. Montesquieu, limites ao poder do rei, divisão em 3 poderes, voto censitário. Então ele ainda tem um teor aristocrático. Ele ainda quer que o poder esteja nas mãos de uma elite. Não que seja absoluto, nas mãos de uma pessoa, mas ele também não quer que o poder seja dividido para todos. Ele quer manter o poder nas mãos de uma elite. Ok? Então vocês vão perceber agora que os iluministas às vezes têm ideias um pouco diferentes entre eles. Eles não pensam todos da mesma forma. E um dos iluministas que tem um pensamento um pouco mais fora da caixinha, digamos assim, é o Rousseau. Rousseau que viveu toda a sua vida no século XVIII, né, de 1712 a 1778. O Rousseau ele é suíço. Ele não é francês, mas ele é da parte da Suíça que fala francês. Então ele é da Suíça francesa. Então, como eu disse, os iluministas ou eram franceses, a maioria deles ou eram franceses, ou falavam francês. O Rousseau não é francês, mas fala francês. O Rousseau acreditava que o problema da sociedade, os males da sociedade, não vinham exatamente da ignorância. Mas o Rousseau acreditava que todos os problemas da sociedade vinham da propriedade privada. Então percebam o seguinte, diz que os iluministas de um modo geral defendiam a propriedade privada. Voltaire defende a propriedade privada, Montesquieu defende a propriedade privada, inclusive Montesquieu entende que a propriedade é o critério de distinção entre quem pode votar e quem não pode votar. Já o Rousseau acha que a sociedade privada não é um direito. A sociedade privada não, a propriedade privada. Ele acha que a propriedade privada não é um direito. Ele acha que a propriedade privada é um problema. Para ele, a partir do momento que um ser humano cercou um pedaço de terra e disse esse pedaço é meu, você não pode entrar, surgiu o primeiro conflito. Então, para ele, os problemas vêm da propriedade privada. Se não houvesse propriedade privada, se tudo fosse coletivo, se tudo fosse compartilhado, não haveria conflitos na sociedade. Outra coisa que o Rousseau pensa, ele entende que, bom, a nossa sociedade já tem propriedade privada. Não dá para chegar e simplesmente falar assim, acabou a propriedade privada, ninguém mais tem propriedade nenhuma, vamos tomar tudo que as pessoas têm e dividir entre todo mundo. Não dá para fazer isso. Mas já que existe propriedade privada, nós precisamos criar leis justas. E essas leis justas vão diminuir ou vão superar os males causados pela propriedade privada. Então, se a gente criar leis justas, a propriedade privada não vai ser tão ruim assim, porque aos poucos os males causados pela propriedade privada vão sendo solucionados pelas leis justas. Até que vai chegar um momento que as pessoas vão perceber que elas não precisam ter propriedades privadas, elas vão poder compartilhar os seus meios de sobrevivência e viver bem. Outra coisa do pensamento do Rousseau. Então, diz que o Voltaire defendia a monarquia, uma monarquia constitucional. O Montesquieu defendia a monarquia com poder limitado para o rei, claro, mas com divisão de poderes, mas um voto censitário, que não todo mundo poderia votar. Já o Rousseau defendia a soberania do povo e o voto popular, ou seja, o Rousseau defendia não só que todo mundo podia votar, que todos podiam votar, não tinha essa de voto censitário para o Rousseau. O Rousseau entendia que todo mundo devia votar e que todo mundo devia votar para escolher o governante. Numa monarquia constitucional, o povo elege deputados que vão criar as leis, mas o cargo de rei é hereditário, passa de pai para filho. O Rousseau defendia um sistema de governo em que o povo escolhesse o poder executivo também. Então ele não defendia a monarquia, ele defendia um sistema de governo que a gente poderia identificar com a república. Então o Rousseau vai ter uma ideia republicana e de voto universal. Então ele defendia mudanças na política muito mais profundas do que o Voltaire e do que o Montesquieu. Para o Rousseau, o poder não vem
do direito divino, como se pensava na sociedade do antigo regime, não vem do direito de nascença. Nasci filho de um rei, então serei rei. Não. Para ele, o poder vem de um pacto, de um acordo, que aí ele tem a ideia do contrato. O que é o contrato? O povo escolhe o governante e o governante se compromete a cuidar do povo. Se o governante não cumpre com a sua parte do acordo, com a sua parte do contrato, ele pode ser retirado pelo povo. Então, o Rousseau entende que o povo escolhe o governante, e esse governante ele tem uma obrigação com o povo, que é fazer o melhor para o povo. Se durante o seu governo ele não faz o melhor para o povo pode tirar esse governante. Então, a ideia do contrato é que o governante só tem poder sobre o povo na medida em que o povo aceita o poder do governante. Então o povo escolhe um governante, e aí o povo vira para o governante e fala, olha, você vai ser o nosso presidente, por exemplo. Você vai ser o nosso presidente. A gente vai te obedecer, a gente te escolheu para ser presidente e a gente vai te obedecer. Mas se você começar a fazer coisas erradas, a gente vai parar de te obedecer, você não vai ter mais poder nenhum. A gente vai escolher outra pessoa para governar no seu lugar. Então essa é a ideia do contrato. Então o povo escolhe o governante e obedece o governante. Só que para o governante ser obedecido, o governante tem que fazer a parte dele, que é governar direito. Se ele não governa direito, o povo para de obedecer, tira esse governante e coloca outro. Então essa é a ideia do contrato, essa é a ideia do pacto. Então o governo ele é um acordo. O povo faz um acordo com o governante. O povo se compromete a obedecer, o governante se compromete a governar direito. Se o governante não governa direito, ele não está cumprindo a parte dele do acordo, então esse acordo é rompido. O povo deixa de obedecer ao governante. Ok? A obra, ou uma das obras mais importantes do Rousseau, é o Contrato Social, em que ele fala dessa ideia do pacto, né, que o poder vem do povo. Que se o povo não reconhece o poder do governante, esse governante não tem poder nenhum. Ok? Continuando, pessoal, então essas ideias que eu falei para vocês do Voltaire, do Montesquieu e do Rousseau são ideias referentes à política, basicamente. A política é a sociedade, mas principalmente política. Agora a gente vai falar um pouco da economia no Iluminismo. O Iluminismo também criticava algumas ideias referentes à economia. Na política, a principal crítica dos iluministas é contra o absolutismo. Então, Voltaire, Montesquieu e o Rousseau tinham ideias diferentes para a política, mas todos eles concordavam que o absolutismo era ruim. Então, todos os iluministas vão concordar que o absolutismo é ruim. O que fazer quando tirar o absolutismo? Cada um tinha ideias diferentes, mas todos concordavam que o absolutismo tinha que acabar. Na economia, o que está sendo criticado? Está sendo criticada o mercantilismo. Quais são as características do mercantilismo? O pacto colonial, que é quando a colônia só pode vender e comprar da metrópole. Então a colônia só pode comprar da metrópole e só pode vender para a metrópole. Metrópole é o país colonizador. Então, exemplo de Brasil e Portugal. O Brasil era colônia, Portugal era metrópole. O Brasil só podia vender para Portugal e só podia comprar produtos de Portugal. Isso é o pacto colonial. Outra característica do mercantilismo, o metalismo. Nessa época do antigo regime, acreditava-se que o país era mais rico quanto mais metais preciosos ele tivesse. Então, no antigo regime, se acreditava que a fonte da riqueza era ouro e prata. Ter muito ouro e prata significava ser rico. E outra característica do mercantilismo é que o rei controla a economia. O rei determina o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido, o preço da mercadoria, o que vai ser comprado, o que vai ser vendido, de quem vai ser comprado, para quem vai ser vendido. O rei controla toda a economia. Então, a gente tem o pacto colonial, a gente tem o metalismo e a gente tem esse controle do rei sobre a economia. Os iluministas vão criticar essas três características. Eles vão criticar o pacto colonial para defender uma liberdade, que as colônias têm que ter liberdade para comprar e vender de quem quiserem, não só de sua metrópole. Eles vão criticar o metalismo, eles vão falar de onde vocês tiraram que ouro e prata
deixa alguém rico. E a gente vai entender por que eles questionam isso. E também vão questionar a ideia de que o rei controla toda a economia. Eles acham que o rei não tem que controlar a economia tem que ser livre, a economia tem que se organizar sozinha, ok? Esses 3 pilares vão ser criticados pelos iluministas. Todos os iluministas vão pensar igual à economia? Não. A gente vai ver essas diferenças. Todos eles concordam que tem que acabar com o controle do rei, tem que acabar com o metalismo, tem que acabar com o pacto colonial. Mas o que fazer no lugar, aí tem ideias diferentes, ok? Primeiro pensamento que surge entre os iluministas relacionado à economia é a fisiocracia. Fisiocracia seria uma economia ligada à terra. Como assim? Seria algo, né, algo ligado à natureza. Em que sentido ligado à terra, ligado à natureza? Bom, fisiocracia surge na França, como a maioria dos pensadores iluministas, surge na França. Os principais representantes, os principais defensores da fisiocracia são François Quesnay, que é a imagem de baixo, e o Anne-Robert Jacques Turgot, que é a imagem de cima. O que a fisiocracia defende? Para a fisiocracia, a única atividade verdadeiramente produtiva é a agricultura. Como assim? Existem várias atividades econômicas, mas a única que é realmente produtiva, que é verdadeiramente produtiva, que é aquela que verdadeiramente sustenta a população, é a agricultura. A agricultura produz alimentos, a agricultura produz matéria-prima. Então, toda a economia, segundo os fisiocratas, toda a economia depende da agricultura. Então, a agricultura é a atividade econômica mais importante. Se a agricultura é a atividade econômica mais importante, a riqueza de um país não é medida pela quantidade de ouro e prata. Porque o raciocínio deles era bem simples. O que você faz com ouro e prata? Aí alguém vai responder assim, ouro e prata você vende. Você vende para quê? Vende para juntar dinheiro. E junta dinheiro para quê? Para comprar coisas. Que coisas você compra? Por comida. Então você tem ouro e prata para ter comida, no fim das contas. Então a riqueza não é o ouro e a prata, a riqueza é a comida. Então a agricultura é a atividade que realmente gera riqueza. Então a riqueza não é medida pela quantidade de ouro e prata. A riqueza é medida pela quantidade de terras para a agricultura. Se você tem mais terras para a agricultura, você tem mais riqueza. Se você tem menos terras para a agricultura, você tem menos riqueza. Então a riqueza de um país, a riqueza de uma nação, é medida pela quantidade de terras agricultáveis. Então, a verdadeira fonte da riqueza não é o ouro e a prata. A verdadeira fonte da riqueza é a terra. Daí a fisiocracia, né? A ideia de que o poder, que a riqueza vem da terra. Como eles entendiam que a agricultura era a atividade mais importante da economia, né, é a atividade verdadeiramente produtiva, é aquela que vai sustentar a humanidade, eles eram contrários a qualquer intervenção do Estado, qualquer intervenção do governo na agricultura. Então eles eram contra a intervenção na economia de um modo geral, achavam que a economia tinha que ser livre, tinha que seguir as próprias regras, as próprias leis, não é o rei que tem que determinar a quantidade de alimentos que vai ser produzido, o preço e etc. Isso tem que ser feito de forma livre. E eles também defendiam a livre circulação e isenção de impostos para os produtos agrícolas. Então, como os produtos agrícolas, para os fisiocratas, eram os mais importantes, eles não podiam ter nenhuma limitação. Não podia estar restrito ao pacto colonial, por exemplo. A colônia poder só vender para a metrópole. Esses produtos tinham que circular livremente. Qualquer produtor agrícola tinha que ter o direito de vender para quem ele quisesse. E, da mesma forma, os produtos agrícolas não podiam ter impostos. Então, eles tinham que circular de forma livre, sem cobrança de impostos. Porque são os produtos mais importantes da economia, são a verdadeira riqueza de um país, a verdadeira riqueza de um povo. É a agricultura. Então, os fisiocratas vão dar muita importância para a agricultura. Então, quando a gente pensa em economia, pensamento econômico, uma das principais perguntas que a gente tem que fazer é: de onde vem a riqueza? Para os fisiocratas, a riqueza vem da terra.
da atividade agrícola, ok? Então, a medida da riqueza de um povo é a quantidade de terras para a agricultura que esse povo tem. Então, esses são os fisiocratas. Foi o principal pensamento iluminista para a economia? Não. Esse pensamento foi muito forte num determinado período, mas logo ele foi superado. Ainda no século XVIII ele foi superado. Qual pensamento iluminista foi o mais forte para a economia? O pensamento do Adam Smith, que viveu de 1723 a 1790. Adam Smith escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. Nesse livro, Adam Smith, que é britânico, mais precisamente o Adam Smith é escocês, não é inglês, ele é escocês. O Adam Smith ele acreditava que a riqueza não vinha do ouro e da prata. Que mesmo perguntam, você pega o ouro e a prata, você vai fazer o que com o ouro e a prata? Ah, você vai vender. Vai vender para quê? Para comprar comida, digamos. Tá. Então a riqueza não vem do ouro e da prata. Mas ele também vai questionar o seguinte. Aí os fisiocratas diziam, não, a riqueza vem da terra. Aí o Adam Smith falava assim, tá, você tem terra. E aí? Basta ter terra para você ter alimentos? Aí o Adam Smith vai dizer, não basta ter terra. Você precisa ter pessoas trabalhando para produzir o alimento. E aí o Adam Smith vai dizer o seguinte, se você precisa ter pessoas trabalhando para produzir o alimento, a riqueza não vem da terra. A riqueza vem do trabalho. E essa ideia, pessoal, de que a riqueza vem do trabalho, ela vai ser extremamente forte para os liberais, para o liberalismo econômico, que é a ideia do Adam Smith, que eu já vou explicar melhor o que é o liberalismo econômico. Mas essa ideia de que a riqueza vem do trabalho, ela vai influenciar também o socialismo, vai influenciar também o comunismo, vai influenciar tanto o pensamento capitalista do século XIX e do século XX, quanto o pensamento socialista e comunista do século XIX e do século XX. Ah, professor, hoje em dia ainda é essa concepção de que se tem de que a riqueza vem do trabalho? Essa ideia ainda é muito forte no século XXI, mas a gente já tem outros pensamentos, como por exemplo o pensamento neoliberal, que resumidamente, depois quem tiver dúvidas me manda perguntas, mas resumidamente para o neoliberalismo a riqueza vem da riqueza. Para o Adam Smith você precisa ter trabalho para gerar riqueza. No pensamento neoliberal você precisa ter capital, você precisa ter riqueza para gerar riqueza. Como assim? Se você tem dinheiro, você pega esse dinheiro e investe na bolsa de valores, esse dinheiro rende e você ganha mais dinheiro, sem trabalho. Você não precisou ter alguém trabalhando, você só pegou esse dinheiro virou mais dinheiro. Isso é o neoliberalismo. Você não precisa necessariamente do trabalho. Você pode gerar dinheiro com dinheiro. Então isso é o neoliberalismo. Mas antes do neoliberalismo, que é das últimas décadas para cá, o principal pensamento econômico, ou as principais correntes do pensamento econômico, tanto de direita quanto de esquerda, vão defender que a riqueza vem do trabalho. Então o trabalho é o centro da economia. Por isso que o Karl Marx, por exemplo, quando ele vai analisar a economia, ele analisa o trabalho, porque é de onde vem a riqueza. O Adam Smith, ele analisa o trabalho, porque é de onde ele acredita que vem a riqueza. Então, para o Adam Smith, a riqueza vem do trabalho. Por isso, toda atividade econômica é importante, toda atividade que envolve trabalho, não só a agricultura, a indústria, o artesanato, o comércio, toda atividade que envolve trabalho é importante. Se toda atividade que envolve trabalho é importante, não é só a agricultura que tem que ser livre. Toda a economia tem que ser livre. Daí vem o liberalismo econômico. Adam Smith é considerado o pai do liberalismo econômico. Claro, ele não criou do nada, né? Tem outros pensadores que vêm antes dele que já têm ideias parecidas, mas ele é o cara que sistematiza e divulga o liberalismo econômico. Então ele entende que a economia não tem que ser regulada pelo rei. A economia não tem que ser regulada pelo Estado. A economia não tem que ser regulada por leis criadas pelo poder legislativo.
A economia tem que seguir leis próprias. E ele acredita que a economia segue leis naturais semelhantes às leis da física, às leis da biologia, às leis da química. Então, da mesma forma que os planetas giram em torno do Sol por causa da gravidade, existem leis para a economia, que vão fazer os preços aumentar ou diminuir em determinadas condições. Então, para ele, a principal lei da economia é a lei da oferta e da procura. Se você tem muita oferta e baixa procura, o preço diminui. Se você tem muita procura e baixa oferta, o preço aumenta. Então, essa é a principal. Então, para ele, a partir disso e de outras características, de outras leis da economia, os preços vão se regulando. E para ele, os preços vão se regulando naturalmente. Então, se a economia for realmente livre, se ninguém interferir, se o Estado não mexer na economia, se a economia for realmente livre, não tiver nada interferindo nela, os preços vão se regular naturalmente e vão ser sempre bons preços. As mercadorias vão ser sempre boas, porque todos os produtores vão querer fazer bons produtos. Os preços vão ser sempre bons, porque os produtores não vão querer cobrar preços exorbitantes, senão eles não vão conseguir vender. Então, se alguém estiver cobrando muito caro, não vai conseguir vender. Então, ele vai ser obrigado a baixar o preço para conseguir vender. Tá faltando produto, ele vai ficar mais caro. Então as pessoas vão comprar menos, aí os produtores vão conseguir repor os produtos, aí o preço, aí quando tiver mais produto disponível, o preço volta a cair. Então ele entendia que tinha que ser livre, que as coisas naturalmente vão se organizando. E aí surge, né, a expressão a mão invisível do mercado, né? Não precisa ter a mão do rei interferindo no mercado, existe uma mão invisível que vai controlar o mercado. Então, para ele, a economia funcionava como a natureza. Da mesma forma que na natureza, às vezes, você tem uma população muito grande de um determinado animal, essa população está crescendo demais, aí vem um predador, come esses animais, aí a população diminui, e a população dos animais vai se controlando naturalmente, os preços no mercado vão se controlando naturalmente. Ah, professor, isso é verdade? Isso funciona assim? Muita gente acredita que sim. Se isso funciona mesmo, se isso realmente dá certo, eu diria para vocês que hoje a maioria dos economistas não acredita muito que isso funciona 100% assim. Né? Hoje em dia a maioria dos economistas acha que o Estado, pelo menos de vez em quando, tem que interferir na economia para ela não sair de controle. Mas isso a gente vai discutir em outras aulas, em outros assuntos ao longo do ano. Ok? Então, para o Adam Smith, liberalismo econômico sem intervenção do Estado. A economia não pode ter intervenção do Estado. A economia se regula sozinha. A economia se regula naturalmente pelas leis da oferta e da procura. Ok? E, como eu disse, vai ser o principal pensamento econômico a partir do iluminismo. A gente vai ver que os séculos 19 e 20 que a gente vai estudar vão ser muito influenciados por essa ideia do Adam Smith, ok? Então, recapitulando, pessoal, uma coisa que é importante lembrar. Nem todos os iluministas pensavam igual, como a gente viu. O Voltaire e o Montesquieu defendiam a monarquia, o Rousseau defendia a república. Os fisiocratas acreditavam que a riqueza vinha da terra. O Adam Smith, do liberalismo econômico, acredita que a riqueza vem do trabalho. Então eles não pensam igual. O Rousseau defendia a volta universal, o Montesquieu defendia a volta censitário. Então, o Voltaire defende a propriedade privada, o Rousseau é contra a propriedade privada. Então, eles não pensam todos da mesma forma. Eles concordam que a sociedade do antigo regime, a sociedade estamental, a economia mercantilista e o Estado absolutista tem que acabar. Mas o que eles vão colocar no lugar, cada um vai ter ideias diferentes. Também existem polêmicas entre os próprios iluministas, como eu já citei, a respeito da propriedade privada e da política, né, como eu acabei de citar. O Adam Smith, os fisiocratas, o Voltaire vão ser a favor da propriedade privada, o Rousseau vai ser contra. Na política, o Voltaire e o Montesquieu têm uma visão mais aristocrática, o Rousseau tem uma visão mais popular. Então,
existem ideias diferentes, os iluministas tinham ideias diferentes para o que fazer no lugar da sociedade do antigo regime. A gente tem diferenças entre o Rousseau e o Montesquieu sobre quem deve votar. Para o Montesquieu, só quem tem propriedade tem que votar. Para o Rousseau, todo mundo tem que votar. Como eu citei, a propriedade privada, a fonte da riqueza, enfim. Existem pensamentos iluministas diferentes. Existem iluministas que vão valorizar mais uma determinada coisa e iluministas que vão valorizar mais outra. Vai ter iluministas mais ligados à natureza. Os fisiocratas têm uma visão econômica muito ligada à natureza. O Adam Smith tem uma visão econômica mais ligada à indústria, à urbanização. Então ele não vai olhar tanto para a preservação da natureza, vai olhar para o desenvolvimento econômico e usar a natureza como fonte de recurso. Vai ter uns que vão olhar para a sociedade pensando, a sociedade tem que ser todo mundo igual. Outros vão pensar, não, a sociedade não é para ser estamental, as pessoas podem mudar de grupo social, mas também não dá para todo mundo ser igual. Quem tem propriedade não é igual a quem não tem propriedade. Então vão existir polêmicas entre os iluministas, eles não pensam todos da mesma forma. Isso é bem importante. Todos eles são contra o antigo regime, mas o que fazer no lugar do antigo regime, aí cada iluminista vai ter uma ideia diferente. Ok? Bom, os reis absolutistas da Europa no século XVIII olham para o pensamento iluminista e falam: eita, eles estão questionando meu poder. O que esses reis absolutistas fazem na Europa? Alguns vão perseguir os iluministas? Sim, alguns vão perseguir. Vão proibir os livros, vão mandar prender, vão proibir as obras iluministas de circular. A enciclopédia foi proibida em alguns países, por exemplo. Os jornais, os folhetos iluministas vão ser confiscados em alguns lugares. Mas outros reis vão olhar para as ideias iluministas e pensar: por que não usar alguma coisa iluminista? Esses reis absolutistas não deixaram de ser absolutistas, tem que ficar bem claro. Esses reis absolutistas que incorporaram algumas ideias iluministas, nós chamamos de déspotas esclarecidos. Déspota é um ditador, um tirano, alguém que governa de forma autocrática, alguém que governa sozinho, alguém que tem poder absoluto, isso é um déspota. Só que os déspotas, né, os reis absolutistas, reis e rainhas absolutistas, que incorporaram algumas ideias iluministas, nós chamamos de déspotas esclarecidos. Esclarecido por aquela ideia do iluminismo, né? Ele é um pouco mais aberto às luzes da razão e um pouco menos ligado às trevas da ignorância. Então, algumas ideias iluministas foram incorporadas por alguns reis absolutistas. Um exemplo de déspota esclarecida a gente tem aqui na imagem a czarina Catarina II. A czarina é a imperatriz da Rússia. Ela governou a Rússia entre 1762 e 1796. A Catarina II era amiga pessoal de alguns filósofos iluministas. Ela se correspondia muito com filósofos iluministas. Ela recebia filósofos iluministas em sua corte e ela adotou muitas ideias iluministas no seu governo. Ela implantou na Rússia algumas reformas iluministas. Então, o que os reis absolutistas esclarecidos faziam? Por exemplo, em alguns reinos eles aboliram os privilégios da nobreza do clero. Incorporaram a ideia de que todos são iguais perante a lei. Então, o clero e a nobreza não tinham que ser privilegiados. Eles tinham que pagar impostos como todo mundo. Então, suprimiram os privilégios da nobreza do clero, igualaram os 3 estados no mesmo nível. São todos iguais perante a lei. Alguns déspotas esclarecidos acabaram com a tortura. A tortura era uma prática comum de interrogatório. A gente ouve muito falar das torturas na Inquisição, por exemplo, na Idade Média, mas elas não eram exclusividade da Inquisição. A tortura era um método de interrogatório comum. Em todos os países,
todos os reinos que faziam interrogatórios era comum interrogar usando a tortura. E alguns reis aboliram a tortura em seus países, acatando ideias iluministas de valorização da vida humana. Muitos reis estabeleceram a tolerância religiosa, deixaram de obrigar a população a seguir a religião oficial do Estado e consideram liberdade religiosa dentro de seus reinos. Outros incentivaram a educação pública. Para os iluministas era muito importante que houvesse muitas escolas para que toda a população tivesse acesso à educação, para que o problema da ignorância fosse resolvido. Se todo mundo estuda, você tem menos ignorância. E muitos reis absolutistas criaram escolas públicas. Na Europa, até esse período, a maioria das escolas ainda eram da igreja, eram escolas particulares. Então muitos reis começaram a criar escolas públicas para aumentar o acesso da população ao estudo. E alguns reis também aperfeiçoaram sistemas de impostos para que eles fossem menos abusivos. Quando você tira o privilégio da nobreza e do clero, eles passam a pagar impostos e aí você não precisa cobrar tanto imposto dos mais pobres. Você pode diminuir um pouquinho a carga de imposto dos mais pobres e passar a cobrar do clero e da nobreza. Então, são várias ideias iluministas que foram incorporadas por reis absolutistas. Porém, uma ideia absolutista não foi incorporada pelos déspotas esclarecidos. Afinal de contas, eles não eram bobos. Que ideia iluminista não foi incorporada pelos déspotas esclarecidos? A divisão de poder, o fim do poder absolutista. Eles continuaram sendo absolutistas, eles continuaram tendo poder absoluto. Eles não dividiram poderes, mas algumas outras ideias na economia e na sociedade que melhoravam o reino, a arrecadação de impostos, que melhoravam a economia, melhoravam a estrutura social, eles adotaram. Mas as ideias políticas de que o poder emana do povo, de que o poder tem que ser dividido, isso não foi incorporado pelos déspotas esclarecidos, ok? Então o despotismo esclarecido é um rei absolutista, ele é absolutista, ele não deixa de ser absolutista, mas ele incorpora algumas ideias iluministas de economia e sociedade para modernizar e para aperfeiçoar o seu governo, ok? Então a Rússia foi um exemplo, a Prússia foi outro exemplo que teve o despotismo esclarecido, e Portugal foi um exemplo. Portugal, o período de despotismo esclarecido de Portugal foi o período do rei Dom José I. Dom José I foi um rei português que não gostava muito de governar, aparentemente. Ele teve um ministro, o seu ministro mais importante foi o Marquês de Pombal. E basicamente Dom José I virou para o Marquês de Pombal e falou: Pombal, governa aí, para mim. Não estou muito afim, governa aí. E o Marquês de Pombal governou na prática, claro, governou em nome do rei Dom José I, que era um rei absolutista, governou em nome dele de 1750 a 1777. E Pombal introduziu uma série de reformas influenciadas pelas ideias iluministas para a economia e para a sociedade. E essas medidas do Marquês de Pombal modificaram não apenas Portugal, mas tiveram uma influência importante também no Brasil, que era a colônia de Portugal. E esse período, 1750 a 1777, pega o auge e o declínio da produção de ouro no Brasil, o auge e o declínio da mineração. Então o Marquês de Pombal vai lidar com esse momento de auge da economia e de declínio, de crise econômica. E ele vai lidar com isso usando ideias iluministas. Ele não vai mexer na política, afinal de contas ele não é nem o rei, ele é um ministro que está governando em nome do rei, mas ele vai mexer na política e na sociedade. Então ele adota uma série de medidas, ele vai reorganizar o exército, ele vai retirar privilégios da nobreza e do clero em Portugal. Então, tirando privilégios da nobreza e do clero, nobreza e clero passam a ter que pagar impostos. Então ele aumenta a arrecadação de impostos, melhora as finanças do reino. Ele expulsou os jesuítas de Portugal e das colônias. Então os jesuítas,
que defendiam os povos indígenas, os jesuítas que tinham uma influência muito grande na educação, afinal de contas as escolas no Brasil eram praticamente todas escolas de jesuítas. Os jesuítas tinham uma relação com os indígenas, defendiam os direitos dos indígenas. Algumas missões jesuíticas tinham importância econômica, né? Vocês devem se lembrar de aulas anteriores que eu falei que lá na região da Amazônia, algumas missões jesuíticas extraíam as drogas do sertão e acabaram virando grandes empresas. Só que os jesuítas também tinham, né, uma influência política dentro do Brasil, né? Dentro das colônias portuguesas. Eles tinham uma influência sobre a educação, tinham uma influência cultural. Então, o Marquês de Pombal tirou os jesuítas do Brasil. Como eu disse, os iluministas, eles tinham umas ideias ligadas à liberdade religiosa e boa parte deles eram anticlericais, não gostavam muito da Igreja Católica. Então, o Marquês de Pombal tira os jesuítas de todas as colônias portuguesas, inclusive o Brasil, e também de Portugal. E com isso, a educação começa a ser responsabilidade do Estado. Portugal começa a ter que investir na educação. Não vai dar conta, a maioria das escolas no Brasil continuam sendo escolas católicas, mas a expulsão dos jesuítas abre espaço para que o governo português entre nesse setor da sociedade, né, na educação. E pensando nessa questão da educação, ele reformou a educação em Portugal e no Brasil. Ele criou centenas de escolas e modernizou a Universidade de Coimbra, que é a principal universidade portuguesa até hoje. Ele incentivou a indústria, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento do comércio. Ele tentou modernizar a economia do Brasil e de Portugal. E no Brasil ele fortaleceu o poder dos vice-reis e dos governadores gerais. Ele trocou e ele reformou o sistema de impostos. Ele trocou o imposto da captação, que era aquele imposto pago por escravo, né, que era 17 gramas de ouro por escravo. Ele trocou por imposto único anual de 100 arrobas de ouro. 100 arrobas equivale a aproximadamente 1.500 quilos. Vocês devem estar estranhando a arroba ali. A arroba que vocês usam para escrever e-mail é, na verdade, o símbolo de uma unidade de medida, né? Uma unidade de peso. Uma arroba equivale a aproximadamente 150 quilos. Então, e usaram a arroba, esse símbolo de arroba, na internet para endereços de e-mail. Então, é daí que vem o símbolo. E também foi o Marquês de Pombal que transferiu a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, para ficar mais próximo da área da mineração. Então ele adotou uma série de medidas para melhorar a administração, para melhorar a economia de Portugal e do Brasil. Então, por exemplo, esse imposto anual, ao invés dele cobrar de cada proprietário de escravo 17 gramas de ouro por escravo, ele estabelecia, o Brasil tem que mandar para Portugal 1.500 quilos de ouro. Então, os governadores arrecadavam os impostos do jeito que davam e assim ele garantia um valor fixo de impostos que seriam enviados para Portugal por ano. Então, ele facilitou a cobrança de impostos, né? E garantia um valor fixo. Então, independente da quantidade de escravos que houvesse, independente da quantidade de ouro que fosse arrecadada, era um valor fixo. Que depois a gente vai ver que esse valor fixo vai ser prejudicial quando diminui a produção de ouro, esses 100 arrobas por ano que no começo os mineradores pagavam rindo, depois vão começar a sofrer para pagar, e isso vai gerar problemas. Então Marquês de Pombal é um exemplo do despotismo esclarecido. Apesar dele não ser um rei, ele é um ministro que governa em nome de um rei, e ele utiliza algumas ideias iluministas para modernizar a administração de Portugal. E isso vai influenciar o Brasil, que era colônia de Portugal. Bom, aqui a gente vai fazer uma análise bem breve de algumas fontes históricas. Primeiro um trechinho aqui de um texto do Voltaire. Voltaire falando da religião e da sociedade. Ele diz assim: não é aos homens que me dirijo, é a ti, Deus de todos os seres, de todos os homens e de todos os tempos.
que as pequenas diferenças entre as vestimentas que cobrem nossos fracos corpos, entre nossos costumes ridículos, entre todas as nossas leis imperfeitas, entre todas nossas opiniões insensatas, que todas essas pequenas nuances que distinguem os átomos chamados homens não sejam motivos de perseguição. Então, o que esse documento revela sobre a sociedade da época? Que é uma sociedade desigual, que é uma sociedade que tem perseguição por divergência de pensamento. Ele está fazendo uma crítica a essa sociedade. E segundo, quais ideias iluministas estão presentes nele? A defesa da liberdade de expressão, a defesa de que todos são iguais. A ideia de que as pessoas não podem ser discriminadas pelo que pensam. E eu disse lá no começo do vídeo que o Voltaire ele é muito irônico, muito sarcástico, ele usa humor ácido. E isso está presente logo no comecinho do texto, quando ele diz: não é aos homens que me dirijo, é a ti, Deus de todos os seres, de todos os homens, de todos os tempos. Ele não está se dirigindo a Deus coisa nenhuma, ele está fazendo uma crítica à sociedade. Ele está falando para as pessoas: olha, vocês são preconceituosos, vocês discriminam, vocês fazem diferença entre as pessoas e isso está errado. Né? Consertem os costumes de vocês. Né? Ele faz em forma de oração, como se ele estivesse falando a Deus, mas na verdade ele não está falando a Deus, ele está falando com as pessoas. Assim, o bando de chatos, parem de discriminar uns aos outros. Vocês estão prejudicando a sociedade dessa forma. Depois vocês dão pausa no vídeo e analisem com mais calma, vejam se vocês encontram mais informações aqui nesse texto. Agora um trecho de um texto do Montesquieu. Montesquieu diz o seguinte: quando na mesma pessoa ou no mesmo órgão de governo o poder legislativo está unido ao poder executivo, não existe liberdade. E também não existe liberdade se o poder judiciário, o poder de julgar, não estiver separado do poder legislativo, o poder de fazer as leis, e do poder executivo, o poder de executar, de pôr em prática as leis. Segundo o Montesquieu, o que garante a liberdade? Para o Montesquieu, o que garante a liberdade é a divisão de poderes. Então ele diz que não existe liberdade se o legislativo não estiver separado do judiciário, se o judiciário não estiver separado do executivo. Qual é a diferença desse pensamento para a forma de poder que existia na França nesta época? Na França, nessa época, existia o poder absolutista. O rei concentrava todos os poderes nele mesmo. E o Montesquieu é contra a concentração de todos os poderes numa única pessoa, ou numa única instituição, ou num único grupo. Ele é a favor da divisão de poderes entre 3 pessoas, entre 3 grupos, entre 3 instituições, mas que seja dividido em 3 o poder. Ok? Depois também vocês podem dar uma pausa no vídeo e ver se tem mais informações para retirar desse trecho. Outra análise de fonte histórica, aqui um trechinho de um texto do Rousseau, no livro O Contrato Social. Já que nenhum homem tem uma autoridade natural sobre o seu semelhante, e já que a força não produz nenhum direito, restam, pois, os contratos, pactos, para a base de toda a autoridade legítima entre os homens. Já vimos que o poder legislativo pertence ao povo, e só a ele pode pertencer. O soberano pode, em primeiro lugar, entregar o governo a todo o povo ou a maior parte do povo. Dá-se a essa forma de governo o nome de democracia, ou então pode entregar o governo nas mãos de um pequeno número, e essa forma tem o nome de aristocracia. E aí a pergunta: qual trecho do texto critica o absolutismo? É logo a primeira frase que critica o absolutismo, quando ele diz: já que nenhum homem tem uma autoridade natural sobre seu semelhante, e já que a força não produz nenhum direito. E qual seria a base de toda a autoridade? A base de toda a autoridade é o povo. Né? Segundo Montesquieu, o poder vem do povo, e só o povo pertence. Né? No caso do poder legislativo, só pode pertencer ao povo. Então, toda autoridade legítima vem dos contratos, vem dos pactos. Então, o acordo entre o povo e o governante é a fonte legítima do poder. Mais uma fonte histórica. Aqui a gente tem um trecho de um texto de Frederico II, que foi rei da Prússia. Ele diz o seguinte: um reino bem governado deve ser como uma família, cujo soberano é o pai e os cidadãos seus filhos. O monarca não poderia ser feliz quando seus povos são miseráveis.
O príncipe é apenas o primeiro servidor do Estado, obrigado a agir com probidade, sabedoria e completo desinteresse, como se a cada momento tivesse que dar contas de sua administração a seus concidadãos. Primeira pergunta: como podemos classificar esse rei? Frederico II pode ser classificado como um déspota esclarecido, um representante do despotismo esclarecido. E quais ideias o influenciaram? Ideias iluministas. Como que as ideias iluministas aparecem nesse texto? Ou as ideias iluministas de um déspota esclarecido? Quando ele diz que o príncipe é um servidor do Estado. Quando ele diz que o governante, que o Estado não serve ao governante, porque no absolutismo entende-se que o Estado, que os súditos, que o reino serve ao rei. E ele diz aqui que é o contrário, é o rei que serve o Estado, é o rei que serve a população. E ele também diz que o rei tem que governar como se a cada momento ele tivesse que dar contas de sua administração a seus concidadãos, como se ele tivesse que prestar contas à população. Ele não precisa prestar contas, ele é um rei absolutista, mas ele governa como se tivesse que prestar contas. Então ele está usando as ideias iluministas para dar uma aliviada no seu Estado, mas o Estado continua sendo absolutista. Se ele não quiser prestar contas, ele não presta. Mas ele deve agir como se tivesse que prestar contas, servindo ao Estado, servindo à população, e não a população servindo a ele. Então, Frederico II é um déspota esclarecido. Ele continua tendo poder absoluto, mas ele governa como se ele tivesse que dar explicação à população. Governa pensando no melhor para a população, não no melhor para ele. Ok? Aqui, pessoal, ao final do vídeo, vocês podem pegar depois os slides que tem no Siga também. Os mesmos slides aqui do vídeo tem no Siga. A gente tem aqui um slide com um esqueminha representando a sociedade do antigo regime, né, na época do absolutismo monárquico. Sociedade é uma sociedade desigual. A política, o rei tem poder absoluto. Na economia, que é uma economia mercantilista, a gente tem intervencionismo e protecionismo. São características. Né? Intervencionismo é o rei determinando como vai ser a economia. Protecionismo é o rei criando leis para dificultar a entrada de produtos estrangeiros em seu país. E aqui a gente tem o esqueminha do pensamento iluminista, também dividido em sociedade, governo, sociedade, política e economia. Sociedade igualitária, né, todos são iguais perante a lei. Governo constitucional, que é o contrário do absolutismo, o rei tem que ter poder, tem que ter o seu poder limitado pelas leis. E uma economia liberal, o rei não tem que interferir na economia, o rei não tem que ser protecionista, dificultar a entrada de produtos estrangeiros, os produtos têm que circular livremente. Depois vocês podem analisar esses esqueminhas, né, que tem os slides no Siga, e aqui uma tabelinha também para facilitar para vocês na hora de estudar a diferença entre a sociedade do Antigo Regime e do Iluminismo. Resumindo, sociedade do Antigo Regime é a Idade Moderna, até o século XVIII. Sociedade do Antigo Regime é uma sociedade estamental. Para o Iluminismo, a sociedade tem que ser igualitária, todos iguais perante a lei a partir do momento que nascem. Na política, o Antigo Regime é marcado pelo absolutismo monárquico. Então, uma monarquia absolutista, o rei com poder absoluto. No Iluminismo, governo constitucional. Pode ser uma monarquia constitucional, pode ser uma república, mas um governo constitucional. O governante, quem quer que seja, tem que ter leis para obedecer. Não é ele que determina, mas ele recebe leis que ele tem que obedecer. E a economia, no Antigo Regime, é uma economia mercantilista, com intervenção do governo na economia, considerando a medida da riqueza, a quantidade de ouro e prata, com o pacto colonial, então com uma economia bem restrita e controlada pelo rei. No Iluminismo, economia liberal. A economia tem que ser livre, não tem que ter controle, os produtos têm que circular, o rei não tem que interferir na economia, não tem que dificultar nem facilitar a entrada de produtos, a economia tem que se regular por si só. Então, a gente tem aí no Iluminismo o surgimento do liberalismo econômico sistematizado e divulgado pelo Adam Smith. Okay? Então, essa tabelinha ajuda vocês a lembrar as diferenças do Antigo Regime para o Iluminismo.
Depois revejam os slides, vejam os slides no Siga, todos os materiais que tiverem, texto, questionário, tudo isso é para ajudar vocês a estudar para as provas que virão futuramente, ok? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, mandem e-mail, mensagem no WhatsApp e a gente esclarece as dúvidas, ok? Abraços e até mais.